Full body, upper lower, divisão de treino para naturais, ABC, AB, ABCDE, um músculo por semana, split. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esses nomes, que são divisões de treino, e já se perguntou, será que existe uma melhor divisão de treino? Só que qual a questão? Muitas das vezes a gente fica perdido nisso, vendo vários métodos diferentes, métodos de coaches famosos, ou de atletas famosos, influencers famosos, e acaba se perdendo e deixando de ter resultado, frustrado por achar que o que você está fazendo não é o certo, já que teve fulano que pregou que a dele era melhor. Aí você começa a seguir a dele, para todo o seu progresso no caminho, troca de árvore, e depois vai perceber que não é melhor, aí quer trocar de galho novamente. E será que no meio de tudo isso existe uma melhor divisão? Ou melhor, será que existe uma forma para que você consiga ter resultado para você melhorando os pontos que você precisa melhorar e sem seguir nenhuma verdade absoluta? E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, prazer, eu sou o coach Pedro Andrade e trago aqui nesse canal vários vídeos sobre treino, dieta e fisiculturismo também. A minha trajetória iniciando no fisiculturismo, me construindo, eu tenho certeza que, até roubando um pouco de uma fala do Kadar, tenho certeza que aqui nesse canal a gente vai estar criando algo muito grande e não necessariamente ele estar famoso em si, mas necessariamente a gente, vocês que estão assistindo e eu também, nos construindo de forma a se tornar muito grande como pessoa e como, quem sabe, até possíveis atletas, que pode ser você aí que está me assistindo. Então, se você curtir esse vídeo aqui, peço que você deixe um comentário positivo e também se inscreva no canal, só se você curtir também. Se não curtir, não se inscreve. Mas é isso, vamos lá. Primeira parte do vídeo eu quero falar sobre algumas divisões que eu já fiz, e não necessariamente botando eu como verdade absoluta, mas dando um exemplo que eu já fiz essas cagadas também, e eu já fui de pesquisar muito, já testei várias coisas diferentes. A única coisa que eu não testei foi um full body de divisão upper lower, porque já surgiu depois que eu tinha criado algumas ideias na minha cabeça já. A gente tem a ideia de que um iniciante ele vai ter um formato de divisão diferente, e você vai categorizar um cara que é iniciante, intermediário e avançado por divisões de treino. E não é necessariamente assim. Mas eu comecei dessa forma. Então eu comecei num AB, por exemplo, que era parte da frente do corpo e parte de trás, que de fato para um iniciante é o mais ideal ali, é o mais adequado. E aí depois eu fui evoluindo na concepção de, quando eu estava mais tempo treinando, eu fui para um ABC. Aí depois que eu estava mais evoluído, eu fui para um ABCD. E foi dessa maneira, literalmente. Então eu fui escalando desse jeito, porque na minha cabeça e pelas pessoas que eu ouvia falar, essa era a forma de divisão de treino que existia. E aí depois de um tempo, quando eu tive meu primeiro treinador, que aí sim a gente começou com um treino ABCD, por exemplo. São 5 treinos na semana, descansando 2 vezes. Porque eu já cheguei a treinar 6 vezes na semana, e eu treinava demais ali, e meu treinador falou, meu treinador daquela época falou, ô cara, ninguém que treina 6 vezes na semana tá treinando pesado de fato. Se você tá conseguindo aguentar esse volume é porque seu treino não tá pesado. E eu achava que era pesado, mas não necessariamente que é ruim treinar todos esses dias. Só qual a questão? A gente tem que estar adaptado a nossa divisão, o nosso volume para a nossa recuperação. Então não adianta eu treinar 6 vezes na semana com uma intensidade igual ou até superior do que se eu treinasse 4 vezes, sendo que eu não vou recuperar, porque não é adaptado, não é quanto mais você treinar, mais resultado você vai ter. Senão a gente iria 7 vezes na semana, treinava 4 horas por dia e era isso. Eu treinava 10 horas por dia, qualquer atleta ia treinar 10 horas por dia, já que a vida do atleta é treinar. Se treinar mais fosse mais resultado, ele treinaria 10 horas por dia. E não é necessariamente assim. E aí a gente vê um ponto. Aí depois que eu fui testando isso, eu percebi de fato que eu adaptei mais, tanto na minha rotina, porque eu prefiro que tenha fixo cada dia de treino na semana para eu adequar com a minha rotina. Por exemplo, eu sei que toda segunda-feira eu vou estar treinando tal coisa, toda terça eu vou estar treinando tal coisa, e para mim isso é muito melhor do que se eu pegasse e só fizesse 3 dias de treino, um descanso, 3 dias de treino, aí acabar que ia ter que domingo, ou ia mudar, por exemplo. Tem um conceito muito bom que ninguém fala quando você vai montar uma divisão de treino, que é a capacidade da academia. O quão cheio está na sua academia. Repara comigo, repara comigo. Todo mundo, todas as pessoas, o que eles mais treinam na segunda-feira? Os homens. No caso, hoje em dia está diminuindo um pouco, mas a maioria, peito. Terça-feira vão treinar o quê? Costas. Quarta vão treinar o quê? Perna. E geralmente segunda também estão treinando perna, mas é difícil, geralmente são as mulheres, né? Mas a sua maioria vai ser essa divisão. Segunda, terça e quarta vai ser os dias mais cheios e tem isso. Aí o que eu analisei também, falei, pô, minha academia era lotada, era bem cheia. O
Quer saber? Vou fazer peito na terça, costas na quarta e segunda eu faço perna. E aí, consequentemente, eu fugia do fluxo. Isso é uma opção de divisão de treino, mas ninguém vai falar isso necessariamente. Mas foi uma das formas que eu comecei a analisar ali e montar também minha divisão e fui encaixando durante a semana. E aí a gente vem para um ponto que dessas divisões, qual foi melhor? Necessariamente não existe uma melhor divisão de treino. Quem fala que existe, quem vai falar que full body é a melhor divisão de todas, ou que existe divisão de treino para natural, está se equivocando em alguns fatores. Primeiro, muitas vezes, se você for olhar, um cara que vai estar falando que uma divisão é melhor do que a outra, ele vai estar vendendo um curso para você ou uma planilha sobre essa divisão. E eu conheço várias pessoas do meio que não conheci pessoalmente, alguns eu conheço, mas que essas pessoas construíram o físico delas por uns 10, 15 anos até, treinando de diversas formas. É igual eu pegar e falar assim, drop set é uma merda, porque hoje em dia eu não faço muito drop set. Mas há 2 anos atrás eu estava fazendo drop set. E se a gente for analisar o nosso físico atual, isso é uma coisa interessante para vocês pensar também. O físico atual da pessoa não condiz com o treino atual que ela está fazendo. O treino atual que você estiver fazendo sempre vai ser para levar o seu físico para um próximo nível. Mas o shape que a pessoa está aqui é de um treino anterior, certo? Então, qual que é o nexo de eu começar agora a fazer um full body e falar para vocês, rapaziada, full body, o melhor treino de todos. Olha meu shape aqui, ó, fazendo full body. Olha o tamanho do meu shape aqui fazendo full body. Compra minha planilha, porque o fitness é muito visual. Eu, por exemplo, tô sem moletom. Se eu tivesse sem camisa, mais seco do que eu tô, porque eu tô em off, mas se eu tivesse mais seco do que eu tô, maior também, sem camisa, aí vocês iam olhar e falar, caralho, esse cara é foda. Mas não necessariamente. Então, como é muito visual o meio, põe um cara que com baita de um shape vai falar, essa é a melhor divisão de todas, olha o meu shape. Mas se for analisar, você vai ter que olhar aqui o treino dele, no caso vai olhar o shape dele atualmente, olha o treino anterior. Como que era o treino anterior? Cara, o treino anterior era com drop set, era fazendo não sei quantas horas de treino, era usando tantos exercícios, era tal volume. Então, é sem nexo algum você comprar uma divisão de treino no cara só porque ele falou isso. Mas aí vai para um outro ponto também. Agora vindo para a segunda parte desse vídeo, por que não existe uma melhor divisão de treino? Eu vou usar agora o treino natural para exemplificar isso. E só para não achar que eu arranquei da minha cabeça fora, arranquei o conhecimento aqui de dentro e estou falando para vocês, eu também já testei todas as divisões, então não tenho por que falar que existe uma melhor, mas tem um treinador, um professor, não sei se já ouviram falar, que é o Jonato Prestes. Esse cara é professor da minha pós, de Bodybuilding Coach, e ele falou um negócio muito interessante, eu vou até usar, vou parafrasear a frase dele, e ele prepara, por sinal, um atleta campeão brasileiro natural. Não lembro o nome dele, acho que é Tiaguinho, o nome dele. Ele foi campeão brasileiro, sei lá, mundial, não sei. Não acompanho esse cenário natural, acho meio chato. Mas, mas enfim, é chato os caras naturais, não o cenário em si natural. Ele que prepara esse cara natural, ele falou, perguntaram para ele na aula, professor, existe treino, divisão de treino para natural? Ele falou, não. E por que não existe? Ah, mas Pedro, antes que você comece a falar esse comentário que eu vou falar agora com a minha vozinha claramente de autor aqui. Autor não, ator. Ah, mas Pedro, um natural, ele vai estar com uma recuperação pior, porque ele vai ter menos testosterona. Agora o hormonizado ele vai estar hormonizado. Do Superman, ele vai chegar na academia e vai fazer 40 séries. Ele vai aguentar um volume muito absurdo. Não, tá equivocado. Por quê? Uma dica também, usa hormônio e aí você vai entender que esse comentário não faz sentido. Então, começa a usar hormônio e você vai perceber que isso não é verdade. Por que que um natural aguentaria menos volume do que um hormonizado? Vamos analisar. Qual que é a maioria das pessoas que são hormonizadas, que são atletas, e qual é a maioria das pessoas que são naturais? A maioria das pessoas hormonizadas treinam há 10 anos, o Sebum, por exemplo, treina há 10 anos, e um natural vai treinar 3 anos, 2 anos, 5 anos no máximo ali. Então, analisa o tempo de treino de cada um. Será que ele não aguenta menos volume, no caso de séries bem feitas, de fato bem feitas? Será que ele não aguenta menos volume só por causa do tempo de treino dele? Porque se eu pegar e falar para ele, falar como verdade, que existe uma divisão de treino para naturais, um hormonizado que treina menos tempo do que um natural, por exemplo, imagina o Caio Botura há uns 5 anos atrás, quando ele tinha uns 10 anos de treino mais ou menos, ainda era natural,
e só que, pô, já treinava há 10 anos. Então você pega ele e pega eu que treino há 5 e sou hormonizado, quem que vai aguentar mais volume e vai treinar melhor? E vai aguentar mais força, mais peso e tudo? O Caio Botura é natural de 10 anos de treino, do que o Pedro, que ainda não é nada. Então, não faz nenhum sentido você falar que o treino é de natural só por conta do hormônio, da recuperação e tal. A recuperação começa a ser algo individual. E aí vem para o ponto que eu queria falar para você. Por que, que não existe uma melhor divisão de treino? Porque cada pessoa tem uma recuperação diferente e cada fase da dieta tem uma recuperação mais diferente ainda. Então eu posso ser o mais harmonizado do mundo, posso estar em booking e em cutting. Em booking, ou melhor, em off-season, é lógico que eu vou aguentar mais volume, é lógico que eu vou aguentar mais carga. E quando eu estiver em preparação quase competindo, é lógico que eu não vou aguentar o mesmo volume, menos carga. E eu vou falar que a divisão de treino é só porque ele é natural ou harmonizado? Não faz nenhum sentido. O divisão de treino, ela é algo individual. Eu não posso pegar agora e falar para você, a melhor divisão de treino é a que eu faço agora. A que eu faço agora são 5 treinos na semana e eu estou mesclando uma técnica só com costas, onde ele é full body. Mas não por causa dessa fama, por outro motivo, já vou explicar também. E eu não posso falar que ela é a melhor de todas só porque eu faço. Não. Eu montei minha divisão de treino totalmente planejada para o meu objetivo do meu físico, os pontos que eu preciso melhorar. Se eu pegar a minha divisão e você usar a minha divisão idêntica à minha divisão, não vai funcionar, provavelmente. Ou até piore o seu shape, porque às vezes você precisa melhorar o peito e a minha divisão é para costas. É principalmente costas. Aí você vai piorar o seu peito e vai melhorar suas costas, que já é boa. Então não faz nenhum sentido. Eu vou dar um exemplo. Tem um aluno do meu time de acompanhamento que ele basicamente tá com o superior dele já é muito bom e a perna ainda não é tanto. Cara, nunca tinha colocado divisão de treino de 3 treinos de perna na semana. Nunca tinha colocado. Para ele, foi preciso colocar 3 treinos de perna. Caramba, a dicção aqui. Para ele foi preciso colocar 3 treinos de perna na semana, porque a perna dele era muito atrás do inferior, do superiores, quer dizer. Então você percebe que não tem divisão de treino perfeita ou melhor para todo mundo, porque não é todo mundo que é igual. Não é porque ele é hormonizado ou porque ele é natural. É por vários fatores. É muito além disso. É muito além de várias coisas. De eu pegar e falar para você simplesmente: ah, mas o full body é maravilhoso porque eu vou treinar 3 vezes a semana. Tá, tem esse ponto positivo. Cada divisão vai ter um ponto positivo. Só qual é o ponto negativo? Imagina que você tem vários pontos que você precisa melhorar, como o bíceps, ou se você é um atleta, por exemplo, e precisa melhorar tal ponto da dorsal, ou tal ponto que é um detalhezinho, como que você vai dar esse detalhe, podendo fazer 1 ou 2 exercícios por grupamento muscular? Não tem como, não faz sentido. Então, por isso que eu falei que a divisão de treino é variável para cada pessoa. E aí vem até uma outra questão, que é a sua recuperação em relação ao seu estímulo e a sua divisão de treino. Isso é um ponto que as pessoas ignoram um pouco, principalmente para intermediário ou iniciante. Por exemplo, provavelmente você já deve ter ouvido algum personal reclamar que tem um aluno chato que fica perguntando para se pode mudar o treino a cada um mês, ou 1 mês e meio, 2 meses. Sempre tem algum doido, talvez seja você que está assistindo esse meu vídeo, mas você não vai fazer mais isso, né? Depois que eu te explicar o negócio aqui, que quer trocar o treino a cada 2 meses, 1 mês. E por que isso não é interessante? Essas pessoas não levam em consideração. Ou quando você quer trocar o seu exercício muitas vezes. Tem um estudo que eu vou ter que olhar o computador, tá? Para eu mostrar o estudo para vocês, onde ele mostra, vou até colocar na tela aqui, vai estar nessa parte do vídeo. Aqui nesse gráfico vai mostrar o que eles analisaram sobre a hipertrofia e a recuperação do dano muscular, basicamente. O que seria isso? Ao longo das semanas de treino. Então, a gente fez um treino novo agora, um exercício novo. Pensa agora que a gente vai fazer hoje um treino novo. E vai repetir ele toda semana. Você vai basicamente, na primeira, segunda semana, toda essa síntese proteica, vou usar entre aspas aqui, porque é uma outra explicação mais complexa. Tudo isso que você todo o combustível que você usaria para hipertrofia, uns 90% na primeira semana, você está usando só para corrigir o dano muscular que esse treino causou. E aí 10% ali em verde vai ser a hipertrofia. Na segunda semana já é metade metade. Então, na primeira e na segunda semana é como se você não tivesse tido resultado, basicamente. Nenhum resultado de hipertrofia. Só dano muscular. Você só usou a sua energia, o seu combustível, entre aspas, para recuperar esse dano muscular. Quando você chega na terceira semana, que vai ser 80% hipertrofia. E aí vai, na quarta semana, 90%. Então, resumindo, a partir da quarta semana ou 10ª semana, ou melhor, quarta ou 1 mês, na verdade, que
que você vai começar a hipertrofiar de verdade com um treino que você começou a fazer há um mês atrás. E só depois, ali na 10ª semana, você ainda vai estar tendo resultado de hipertrofia desse treino, sem nenhum dano muscular, nenhuma energia sendo usada para dano muscular. Então você percebe que você consegue tirar proveito de um treino por basicamente 2 meses e meio, ou até um pouco mais do que isso. E aí por isso que não faz nenhum sentido você estar trocando de treino toda hora. E aí vem para o outro ponto que eu queria falar. Se você olhar ali, quanto mais dano muscular, menos hipertrofia você tem. Então, se você está com um treino muito grande, então um treino que você não consegue se recuperar e está gerando muito dano muscular, que como falou no gráfico, você vai acabar não hipertrofiando. E isso vale na hora de você montar uma divisão de treino. Você tem que montar a divisão de treino pensando na sua recuperação. De acordo, por exemplo, com esse estudo e outros estudos e professores bem mais renomados do que eu. Só estou falando para vocês o que eu estou aprendendo e vai por mim, cara. Divisão de treino, na verdade, eu posso dizer que quase tudo hoje em dia no fitness, ele é muito marketing. Ele vai ser muito para você comprar alguma coisa. E tá certo, todo mundo precisa vender alguma coisa. Eu, por exemplo, lógico, estou fazendo esse vídeo porque eu quero vender o acompanhamento, o time dos campeões. Mas eu não concordo com você distorcer um fato no sentido de pegar, por exemplo, uma divisão de treino, distorcer falando que todas as outras são ruins ou que todas as outras são péssimas e só essa funciona para te vender, para você comprar. Eu mesmo, por exemplo, nunca vou, acredito eu, espero que não, nunca vou pegar e fazer uma planilha de treino genérica de um tema só como verdade absoluta e vender para todo mundo, porque não faz nenhum sentido. Na minha visão, o treino é como se fosse uma caixa de ferramentas. Essa estratégia de treino, até de dieta, de tudo, é uma caixa de ferramenta. Tá aqui minha caixa de ferramenta, ou meu cérebro, uma caixa de ferramenta. Quando você vai numa obra, você vai construir um armário, ou vai construir uma prateleira, por exemplo, uma casa, pintar aqui, por exemplo, você vai usar a mesma ferramenta para cada parte da obra. Então, eu vou usar um martelo, vou pegar o meu martelo aqui e usar para fazer a escrivaninha, para fazer a parede, para pintar a parede, eu vou pintar com martelo também. Não faz nenhum sentido. Você vai usar uma ferramenta para cada coisa. Quer dizer que uma ferramenta é melhor do que a outra? Não necessariamente. Cada ferramenta vai ser melhor para um objetivo. Para pintar a parede vai ser melhor usar o pincel. Para eu conseguir prender aqui a minha escrivaninha, eu vou ter que usar uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Para eu conseguir colar esse negócio aqui atrás, esse painel ripado, eu vou ter que usar uma cola. Não dá para eu usar uma cola para pintar e um pincel para fazer ali. Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. Então, quando você pensa numa divisão de treino, ou quando você pensa em alguma estratégia, você tem que analisar cada ferramenta para cada situação diferente. E não necessariamente, para mim, eu vou usar a mesma ferramenta todos os meus anos de treino. Não, às vezes vou ter que variar. Isso vai até para um outro ponto, que o Jonato, nessa mesma aula, ele citou sobre não necessariamente existe uma divisão de treino melhor para você, mas às vezes você vai precisar variar o estímulo para conseguir ter um outro tipo de resultado, porque às vezes você fica menos responsível a tal divisão. Por isso que às vezes você troca de divisão de treino, igual, por exemplo, o Matheus, que é um outro aluno do time, que ele antes fazia 5 treinos na semana, a gente mudou para 4 e ele começou a ter muito mais resultado. Quer dizer que 5 não é bom para ele? Não, é porque ele estava tão acostumado a fazer 5 treinos que ele trocou para 4, fez um tempo e começou a ter mais resultado. E talvez se ele voltar para 5 de novo, ele vai ter mais resultado ainda. Então, vai ter fases diferentes do seu físico que você vai precisar de uma ferramenta diferente. Você vai precisar ter uma estratégia nova. Igual, por exemplo, agora eu estou testando uma estratégia que o Jonato ensinou sobre treinar um músculo todos os dias e não ter um treino específico para ele. Porque aí, teoricamente, você vai estar descansado todos os dias. A sua recuperação, quando você é mais avançado, ela tende a se recuperar melhor em 24 horas, se for um estímulo menor. O pico de hipertrofia que esse treino vai dar, no caso, diferente do iniciante, que vai ser de 2, 3 dias. Então, de fato, um iniciante seria melhor treinar com mais intervalos de descanso. E aí, quando você faz essa estratégia, você conseguiria melhorar um ponto fraco, que é o que eu estou testando com um treino de costas. Mas isso eu vou falar em um próximo vídeo, em outro próximo vídeo, quando eu começar a ver os resultados, se foram positivos ou negativos no meu shape. Agora, para a parte prática desse vídeo, como você consegue montar uma melhor divisão de treino para você? Vou te falar isso em 3 passos, tá bom? O primeiro passo vai ser você ter uma avaliação completa do seu físico, sabendo quais pontos você precisa melhorar e quais pontos você não quer melhorar. Mas além disso, não é só analisando a parte muscular, que é o que a gente olha primeiro quando a gente vê um físico. A gente tem que olhar
também a postura e alongamentos, porque muitas das vezes, quando chegar no tópico 2, por exemplo, eu já vou falar até o tópico 2. Tópico 2, você escolheu os melhores exercícios para esse objetivo. Então, mas vai se unir com a primeira parte, né? Por quê? Porque quando você, por exemplo, tem uma postura limitada, uma postura ruim, você vai ter alguns músculos encurtados. Por exemplo, se seu ombro é caído, não adianta só construir as costas. Você vai ter que também alongar o peitoral menor. E isso você só vai saber quando você analisar o seu físico. E aí qual a questão? Quando a gente tem essa postura, a gente vai ter que descobrir que tais músculos estão encurtados e também, na hora de fazer os exercícios para costas, o seu exercício vai estar pior, a sua execução vai estar pior, sua consciência corporal está pior, por conta desses pontinhos aqui tensos que você vai precisar avaliar. Então, você vai ter que analisar tanto os pontos fracos, tanto os pontos que você precisa melhorar nos exercícios. Então, a segunda parte, como eu falei, você escolheu os melhores exercícios para essa parte, para essa porção que você quer melhorar, o ponto fraco seu, você ainda vai ter que buscar melhorar a sua execução nesses exercícios. Por exemplo, eu sou um cara que tive muita dificuldade para construir minhas costas, que eu ainda estou construindo ainda em um ponto que está muito inferior ao meu físico, e eu sempre treinei costas puxando para o bíceps e para o posterior de ombro, e principalmente para o meu bíceps. Meu bíceps sempre foi mais forte do que as costas, muito mais forte. É um ponto fortíssimo meu em relação aos outros. Eu nem treino hoje em dia direito. Você vai ter que aprender, igual eu tive que aprender, a remar com menos carga para conseguir ativar mais as costas ainda. E não necessariamente todos os exercícios vão ser assim. Elevação pélvica, por exemplo, eu coloco 300 quilos. Eu coloco menos que 300 quilos no leg press, que teoricamente era para ser ao contrário. Mas elevação pélvica, o meu glúteo é muito forte, meu posterior também. E não são pontos que eu preciso melhorar tanto igual as costas, por exemplo. Então, claro que costas eu vou ter que treinar com mais atenção ainda, não é treinar na loucura, você vai ter que ter esse discernimento. Ponto 3, você vai escolher esses exercícios e montar a sua divisão de treino, então você vai selecionar ou entre as formas que você tem, você pode até testar, cara, você pode testar várias formas, pode fazer o full body, que o pessoal gosta de fazer, que o Fiusa gosta de fazer, pode fazer da forma que eu gosto, por exemplo, que é botar 5 treinos, só que a cada 3 você descansa um, depois faz mais 2, se você gosta mais de rotina. Pode fazer 3 treinos, descansar um, você pode fazer um BCD, mas a ideia é que você, independente de qualquer divisão que você coloque o exercício, coloque ali o treino desse músculo, e esteja recuperado para fazer ele de novo, sem nenhum desconforto, sem nenhuma dor naquele músculo que você treinou. Então, por exemplo, se você treinar posterior na segunda-feira, você já pode fazer na quinta, se for um treino completo, né, que demora umas 72 horas mais ou menos para se recuperar. Você pode fazer o treino completo na segunda e na quinta-feira ou sexta fazer de novo, ou fazer um estímulo, por exemplo, que vai te ajudar mais ainda a melhorar esse ponto fraco. E assim que você melhora os seus pontos, você pode dar estímulos, não precisa necessariamente ser 2 treinos de costas na semana, pode ser um treino de costas, depois 1 ou 2 exercícios para dar um estímulo num próximo treino, depois de uns 3 dias. E aí, analisando esse descanso, você monta toda a sua divisão de treino com a sua recuperação e depois você vai reavaliando. Eu gosto de reavaliar a cada 15 dias, geralmente é esse período que a gente faz no time dos campeões, que é avaliar a cada 15 dias, tanto a parte da dieta, tanto a parte de treino. Você analisando tanto por fotos quanto por balança, você olha e repara, pô, meu treino eu tô treinando com uma dorzinha aqui, então quer dizer que se eu não estou conseguindo recuperar direito, eu vou abaixar um pouquinho a série, ou vou baixar um exercício, ou mudar a divisão. E aí agora se for o contrário, pô, eu consegui recuperar bem, eu tô descansado, tô bem mais animado no treino, tô conseguindo ativar bem o músculo, vou lá, aumento um pouco. Vou lá, aumento um pouquinho a série, aumenta 1, 2 séries, e assim vai. Não é necessariamente o low volume ou high volume, não tem muito disso. É fazer a série bem feita, e sempre você vai começar com menos, porque aí você vai se adaptando e pode ir aumentando. O Jay Cutler já chegou a fazer treinos de costas com 40 séries na semana. Eu já vi o Jonato, por exemplo, ou outros caras que foram testar e não aguentaram 20. Ou melhor, na semana não, num treino. E foram fazer e não aguentaram 20. Então, o Jay Cutler não quer dizer que é porque ele é harmonizado, que não sei o quê. Não, é porque ele já fez tanto tempo, foi progredindo tanto tempo, que ele conseguiu chegar a 20. É algo que a maioria das pessoas não vai chegar? Lógico que não vai chegar. Mas o que eu quero dizer é, você vai começar num volume mais reduzido, provavelmente, e vai aumentando de acordo com a fase também da sua dieta. Se você estiver em booking, é lógico que você vai poder treinar mais. Se você já estiver em cutting, já muda um pouquinho a situação. Se estiver em cutting ou preparação, você vai ter que ter um treino ali mais adaptado com a sua recuperação e depois também alinhado com a questão de você estar treinando para não perder massa em si e tentar segurar um pouco as massas nesses pontinhos fracos que você tem.
Então, já muda totalmente o cenário. E concluindo o vídeo, avalie o seu físico, então sabe o que você precisa melhorar, ignora o resto, ignora o que o restante está falando sobre escolher tal ou melhor divisão, ou qual a divisão de fulano, olha o seu físico, vê o que você precisa melhorar. Segundo, escolhe os exercícios para esse ponto que você precisa melhorar, então, tanto de mobilidade quanto exercício. É parte baixa das costas, escolhe remada supinada, puxada supinada, e vai até ou exercícios como no pegador, vê uma variação ali que você consiga sentir mais esse ponto, porque consciência corporal é muito importante quando você quer melhorar um ponto fraco. Não adianta você escolher uma remada supinada e tá jogando pro trapézio todo torto aqui. Não vai pegar a parte de baixo das costas. E terceiro, você monta a sua divisão analisando totalmente, friamente, a sua recuperação e uma divisão que você consiga seguir e recuperar. Analisando hora de treino, quanto tempo você tem para treinar. Se tiver menos tempo, por exemplo, divida em mais vezes na semana. Igual eu falei de treinar 6 vezes, às vezes você tem 40 minutos para treinar, você pode treinar 6 vezes na semana, sem nenhum problema. Ou até, eu não vou falar até 7, eu não acho legal, acho que tem que descansar um dia. Mas tem gente que treina 7 vezes, então não vou falar que é errado. Mas, enfim, esse foi o vídeo sobre divisão de treino. Se ficou alguma dúvida ou teve alguma coisa que eu não falei, que você acha que você discorda mesmo, deixa nos comentários que a gente conversa ou eu trago até um próximo vídeo. E se você tiver o interesse, estiver buscando, se você está buscando evoluir, você está disciplinado e precisa de ajuda com um planejamento que você consiga seguir e que seja feito 100% individualizado, do jeito que eu falei aqui, divisão de treino e tudo mais, para a sua rotina, individualizado para os pontos que você quer melhorar, você quer ter toda a atenção de alguém te acompanhando, alguém de fato te acompanhando para você ter resultado, te guiando para que você consiga levar o seu shape para o próximo nível. Primeiro link da descrição vai ter o link aqui, ó, para você conhecer o time dos campeões, que é um acompanhamento que vai servir justamente para você estar evoluindo no seu máximo e esculpindo o seu físico. Como se você fosse quase um atleta, ou quem sabe seja um atleta também no futuro, e você vai estar se construindo ali junto com a gente. Até a próxima, valeu, falou e fui. Abraço, campeões!